Viu que eu tô bem advogada? Tem bem. Ela incorporou, só pode ser pra mim fazer direito. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Rotina. Hoje a gente veio para o escritório para poder falar um pouco e aprender um pouco mais sobre direito. A gente está aqui com a Alexandra Candemil, que é a sócia fundadora da Candemil Advogados, para conversar um pouquinho com a gente hoje. Muito obrigada por nos receber. Eu fico bem lisonjeada pelo convite e para poder também participar desse lindo projeto que foi, idealizado por você. Alexandra, fala pra gente saber um pouquinho mais. Que tipo de caminho que alguém que faz direito pode seguir? Bom, existem vários caminhos. O primeiro é quando você se forma e decide ser um magistrado, um promotor de justiça ou um delegado. E aí você vai precisar fazer um concurso público. Então nós temos assim muitos cargos públicos que vão fazer com que você opte, por uma carreira, mas é muito importante você decidir se é área criminal, se é área civil. Já na área trabalhista, inclusive aqui nós estamos na frente da Justiça do Trabalho, também tem um concurso que é da área especializada trabalhista, em que você será um juiz do trabalho. Além disso, se você fizer a prova da OAB, você vai receber a certificação e será um advogado. Então é muito importante que as profissões na área do direito, a maioria delas exige ou um concurso público ou que você faça a prova da OAB. Porque para ser bacharel simplesmente, você não terá as competências para que você alcance, digamos assim, essas profissões. Entendi. E nesses anos todos de experiência tua, o que tu mais aprendeu sobre você mesma? Bom, o que eu mais aprendi sobre mim mesma é a grande importância de uma aprendizagem contínua, sempre estudar, sempre estar atualizada com as notícias, inclusive, no meu caso, dos tribunais do trabalho, para verificar como os juízes entendem a legislação trabalhista. Ter também um cuidado muito especial com as dores dos clientes, no caso meu, na área trabalhista, com as empresas, para que eu possa promover a justiça dentro delas ou que eu possa defendê-las corretamente. Por isso que a advocacia eu aprendi muito, a grande importância do meu papel é de fazer justiça mesmo, porque é muito importante a gente ter esse olhar cuidadoso ao outro, ou pelo outro. Então existem muitas ferramentas da área do direito que a gente utiliza, que não é só fazer uma petição, por exemplo, ou fazer uma defesa trabalhista. Entendi. E se tu tivesse que dar uma dica para alguém que está começando, que pensa em fazer direito, quer ser advogado, qual dica tu daria? Bom, primeiro que você faça a seguinte pergunta: sou apaixonado em poder auxiliar as pessoas, em defender seus interesses, o senso de justiça, o senso de ser ético, ser comprometido, aquela vontade de fazer algo diferente para o mundo e entregar-se para essa grande doação que é servir o outro, faz sentido? Se todas essas perguntas que eu fiz, você já se conectou com a minha fala, então você está dizendo sim para a sua carreira jurídica. 24 a 25 anos eu pisei numa sala de aula para dar aula. Olha só! Porque eu sempre investi em estudar, sabe? Então eu saí da faculdade e fui fazer uma pós. Dali fui chamada para dar aula como substituta e nunca mais saí. Olha só! E desde aquela época, e foi bem interessante, a maioria dos alunos eram mais velhos que eu. Ah, é? Tudo, tinha aluno de 60, 40. Continua assim, eu agora estou mais velha, tem muita gente jovem, mas em termos de sala de aula é igual há 30 anos atrás. Você pode aprender as leis, pode aprender a também se defender como cidadão em qualquer situação jurídica. Você aprende tudo que envolve, porque o direito não é só a lei,
tu tem que entender a quem recorrer, né? Não é só pegar um livro e a lei. Ah, mas eu vou recorrer aonde? Então tem problemas que eu tenho que ir lá na delegacia. Tem o caminho, tem outros problemas, seguir, né? Que é o Código do Consumidor, eu vou lá. Tem casos que eu tenho que ir realmente procurar um advogado e judicializar. Mas qual é a justiça? Então, assim, o gostoso do direito é que tu aprende, assim. É como se tu olhasse o mapa das instituições do Brasil. Legal. E isso todo mundo devia saber. É, né? Devia ser mais ensinado. O que é isso, sabe? Claro que são profissões e profissões, então a gente aprende isso, então não tem idade. Apesar que, com certeza, no teu canal vão ter os apaixonados por um tribunal, né? Até eu cheguei onde eu cheguei para fazer compliance, porque sim, sou apaixonada por defender, como eu falei já uns minutos atrás. Mas é importante que, às vezes, a pessoa, até aqui ouvindo o teu programa, nossa, mas legal que tem isso, mas eu ainda gosto de fazer tribunal. E tudo bem. E tá tudo bem. Eu já queria começar conversando um pouquinho sobre o teu momento atual, assim. Eu vi que você anda trabalhando mais com compliance, né? É uma coisa que tá muito em alta, eu acredito, né? Agora, assim. E pode explicar um pouquinho, assim, o que é, porque acho que não é uma coisa que tá muito clara para todo mundo. Sim, é bem importante ter uma visão que na advocacia trabalhista, que é a advocacia que eu atuo, nem sempre o advogado ou a advogada ela vai para os tribunais, ou ela vai defender ou buscar direitos, né, seja para os empregados ou defender as empresas perante a justiça do trabalho. No Brasil a gente tem vários tipos de justiça, mas quem trabalha com a área trabalhista, a gente tem uma justiça especializada que se denomina a justiça do trabalho. E dentro dos meus 28 anos de escritório, eu percebi que os clientes chegavam até mim já com o problema de um processo judicial. E eu percebia de tantos processos, né, enfim, que existiam fatos geradores que eu poderia ter ganho o processo se no passado daquele cliente eu existisse para ele. Entendi. Seria sido uma forma bem objetiva. E aí eu comecei, nos últimos 5 anos, dentro da própria Candemil, abrir um núcleo de compliance, significa estar em conformidade. Eu coloco que o compliance é a bola da vez. Por que eu uso esse linguajar mais tão informal? Porque ele é de um movimento internacional. Por isso que a gente tem que utilizar o nome, né, de compliance. Mas para quem não gosta da nomenclatura é estar em conformidade. Agora, estar em conformidade com o quê? Com normas, mas também com as normas da empresa. É deixar as empresas, não importa o tamanho, pode ser pequena, média ou grande empresa, em conformidade legal, ou seja, não é só cumprir a lei, mas é entregar para a empresa como ela aplica a lei, porque a lei na área trabalhista ela é muito complexa. Por exemplo, eu leio um artigo da lei de uma forma, você, Bruna, vai ler de uma forma, assim como um livro. Cada pessoa que lê um livro, ela vai ter uma interpretação. A lei, imagina, ela já é técnica. E muitas vezes não é tão objetiva assim. Ah, entendi. Ela não é 100% objetiva. Muitas vezes criam situações com interpretações. Por isso que a justiça vem para dizer, não, sobre esse tema deve-se agir assim. Eu tenho que ensinar as empresas a prevenir-se. E aí a gente vai descobrindo nisso quais são os gatilhos, né? Quais são as fraquezas daquela empresa. E o meu grande objetivo com compliance é que ela não precise ter processo judicial. Não importa o tipo de empresa ou segmento comercial. A minha linguagem vai servir para todas as empresas. Hoje, o capital humano, ele merece um cuidado maior. Então, a gente pode estar na era da digitalização de documentos, na época do IA, a gente pode estar na era até da impessoalidade. A gente tem muito trabalho à distância, a gente tem diversos tipos de profissões, mas o capital humano sempre tem que se cuidar. Então o compliance, ele preza pelas pessoas para criar uma cultura, porque hoje as empresas, para elas sobreviverem na sociedade, nos mercados, ela tem que ter um engajamento dos empregados. E para ter o engajamento dos empregados, a primeira coisa que ela tem que fazer para o empregado se sentir abraçado por ela é justamente cumprir os direitos deles que a lei prevê,
Ou muitas vezes, que é o segredo do compliance, ela tem que criar regras de comportamento, porque tem muitas regras de comportamento, por exemplo, o uso de celular. Não existe lei brasileira na área trabalhista que diga as regras do uso do celular. E aí a gente vê o quê? Que vai desencadear processos. Um monte de problema de interpretação, falta de engajamento dos empregados, não uniformidade de procedimentos. Um empregado usa, aí o outro chefe não deixa. Mas por que um pode e o outro não? E essas desigualdades acabam gerando falta de engajamento. Dali já vai para um desvio de conduta. Dali acaba desencadeando um processo judicial. Então o que a gente faz no compliance? A gente regra as rotinas da empresa sob diversos aspectos. Geralmente eu chamo de dores que vão acontecer no dia a dia. Outro exemplo, né? Até teve uma condenação agora da Justiça do Trabalho sobre o uso de sapato. Eu até achei engraçado, sabe? Eu disse, nossa, uma empresa foi condenada para indenizar uma trabalhadora por uso de um sapato. Aí ela exigiu o uso de escarpão do tipo tal, da marca tal. A pessoa tinha que estar todo dia com esse escarpão. E ela promoveu uma ação, entre outros pedidos. Ela não entrou por causa do escarpão, mas ela entrou com outros pedidos que ela tinha um gasto anual, vamos supor, de R$1.000, e ela queria ser ressarcida. A justiça entendeu que, como a empresa regrou de forma equivocada, na minha visão, que era obrigatório usar aquele escarpão, daquele tipo, ainda tinha as maquiagens, e exigia que ela usasse maquiagem e tal, então a empresa tem que indenizar. Então é importante que a gente veja que na área trabalhista os conflitos muitas vezes acontecem, uma falta às vezes de conhecimento, uma falta de saber até onde eu posso com o empregado, e por isso que a gente tem que regrar. Então hoje esse assunto do dress code, eu também tenho que tomar cuidado para não discriminar, eu tenho que tomar cuidado com o que eu quero exigir, ou é uma sugestão, porque a lei trabalhista ela é severa. Se eu exijo, eu tenho que conceder, porque aí é uniforme de trabalho. E hoje o uniforme de trabalho não necessariamente é aquilo que a gente, se a gente fechar agora os olhos todos, né, até que estão assistindo, o que é uniforme? Tu sempre vai lembrar de um logo. Tipo, você tá com um lindo projeto, um dia na rotina, é o teu logo. Sim. Só que o uniforme não precisa ter logo da empresa. Se eu exijo que a pessoa use roupa preta dos pés à cabeça, a pessoa tem que usar calça, tem que usar camisa tal, porque é o meu dress code da minha empresa. Por quê? Porque a imagem da empresa fica elegante. Ela tem que dar isso. Inclusive, eu também sou professora do curso de Direito e geralmente os alunos, quando eu falo esses casos, mas professora, pelo amor de Deus, alguém entra na justiça para pedir maquiagem, sapato? A questão toda, gente, é que são direitos que muitas vezes são regrados em convenções coletivas também. Que se você exigir maquiagem, esse uniforme, você tem que fornecer, e até diz quantos por semestre. Para quê? Para também criar um limite, e até é bom regrar para não acontecer um processo. E eu vejo muito, sabe, Bruna, que as empresas elas não investem em documentar até treinamentos, né? Então hoje um treinamento corporativo ele é essencial para que a empresa possa ter um engajamento maior e poder, dentro das funções que ela contratou com aqueles empregados, que ela consiga mais resultados. E hoje a gente começa a perceber no mundo corporativo que na hora que tu vai admitir o empregado, tu se preocupa muito com os hard skills, né? Tem que ter o currículo tal. Sim. Mas eu sempre brinco que a pessoa é demitida pelos soft skills, né? Sim. Porque ela não entendeu a cultura delas, né? O que para mim é importante na minha empresa? Uma pessoa comprometida, uma empresa que tem assiduidade, uma empresa comunicativa, uma pessoa com flexibilidade, uma pessoa empática. Sim. Porque não adianta tu contratar, a pessoa vai vender, né? Vamos dar outro caso. Mas a pessoa não tem comunicação assertiva. Ou não, eu quero aproveitar e treiná-la. É claro que tu não vais encontrar sempre todas as características que a empresa busca, mas um mínimo a empresa tem que ser mais assertiva nisso. Sim. E por isso que quando a gente trabalha em compliance, é um método até importante para quem os interessados da área do direito, é um método que eu falo ativo. Quando é o método do compliance, é uma consultoria ativa. Eu não espero o problema vir. Esse é o que mais me encanta nessa área de consultoria. Eu entro na empresa,
no compliance e eu vou criar as regras. E eu sei, por exemplo, quais são os temas que mais dão processos trabalhistas. Na área trabalhista, tudo que é norma de segurança do trabalho, às vezes a gente pensa, é um IPI, é mais um documento. Não, o que está por trás, aí o compliance a gente ensina as empresas, é a vida do trabalhador. Porque no Brasil a gente tem um índice altíssimo de acidentes de trabalho com morte. Então o compliance ele entra como? Para que acontecer isso se eu consigo arrumar? Então eu preciso fazer a documentação, mas eu preciso muito que hajam treinamentos semestrais e principalmente algo que tem que ter uma vontade do líder. Eu preciso educar o empregado. Então, o compliance exige que o poder corretivo seja utilizado. Então, para eu poder engajar os empregados, para eles terem consciência que eles precisam usar o EPI, eu preciso mobilizá-los para isso. E é educar. Então, o compliance ele entende que a empresa tem um papel educativo. E como é que fica isso tudo no processo? Eu fico super feliz quando um cliente em compliance, se tiver uma ação judicial, ele pega e mostra isso tudo para a justiça e hoje a justiça ela vai validar, porque tem as provas, tá tudo correto, né? Então isso é muito gratificante, por isso que eu digo assim, defender um cliente também é uma paixão minha. É claro que porque quem é advogado tem esse impulso de defender, né? Eu não quis ser juíza, eu não quis ser procuradora, eu não quis ser promotora, eu quis defender. Então, sentir que eu estou defendendo alguém é importante. Mas nos meus últimos anos, né, já fazendo o link do compliance, eu senti um outro prazer, que me deu muito mais propósito, é fazer justiça dentro da empresa, através do meu trabalho, porque eu acabo fazendo mediação de conflitos, eu acabo educando os empregados, porque não faz sentido para mim, né? Eu, Alexandra, ter uma lei que eu vou ter que discutir o alcance dessa lei num processo judicial. Para mim, hoje, né, com tantos anos de experiência, faz muito mais sentido eu pegar a lei numa linguagem informal, ensinar a empresa como usar e os empregados também. E quando eu vejo isso acontecer numa empresa, eu acredito, é que eu sinto isso, é muito gratificante. Toda vez que eu tenho que dar um treinamento, ou cuidar da empresa, ou mediar um conflito, eu sinto que eu fiz justiça. E essa justiça não necessariamente ela precisa vir de uma sentença judicial, é isso que a gente precisa entender. Na linha da filosofia se diz muito, né? Quando a gente sabe o que é justiça, o senso de justiça, não necessariamente é a justiça de um processo judicial. É uma coisa boa, né? É uma coisa boa. Sim, não é uma coisa pesada, não é um problema, é uma coisa boa. Tu acha que esse compliance, assim, esse movimento que a empresa faz, ajuda a construir a cultura dela mais forte? Nossa, que pergunta boa. Sim, porque a partir do momento que tu vai fazendo os projetos de conformidade nas empresas, o que acontece? Um dos pilares do compliance é o treinamento com a liderança, é o engajamento dos empregados para cada normatização que é feita, e nada se entrega para o empregado assinar por adesão. Tudo é explicado. Então a gente começa a perceber que a cultura muda, porque daqui a pouco a empresa ela aprendeu com o processo a fazer o quê? Tem que sentar, tem que entregar, tem que ensinar, tem que pegar o documento de volta, tem que educar com métodos corretivos. Se a empresa investe em treinamento técnico, se a empresa investe ou motiva, puxa, eu tô vendo que tu tem que melhorar nisso. Então, às vezes, não adianta essa empresa dizer, tu tem que melhorar. Ela tem que entender que, às vezes, ele não consegue melhorar, porque ele precisa também fazer um curso ou se aperfeiçoar. Né? Ainda mais hoje em dia, né, Bruna, que a gente tem tantas coisas novas e tantos métodos de trabalhos novos, né? Sim, tu tem que ensinar também. Então tem horas que a empresa também não vai ter competência, como eu também não tenho, de ensinar tudo e tudo. Então a gente diz, não, esse assunto, vamos investir num curso sobre isso. Ah, tu é da área de vendas, vamos
O que a empresa está sentindo, né? Vamos investir? Então também questões técnicas são importantes. Questões comportamentais também. Então o empregado ele começa a ver, então às vezes a empresa começa a dar prêmios, né? Hoje a legislação permite que tu premie. Então o empregado ele começa a ver, nossa, essa empresa está investindo em mim. A empresa pode começar a perceber, nossa, faz uma pesquisa, né? Todo mundo preferia ter uniforme. Porque às vezes, não com logo, um uniforme para padronizar, porque também ele economiza com gastos com roupa. Então eu estou dando assim, alguns exemplos que às vezes a empresa, quando você vê, ela muda a cultura. E a cultura tem a ver com o quê? Eu falo do ouvido ativo. Porque aí você só consegue mudar a cultura ouvindo teus colaboradores. Sim. É porque a cultura nada mais é do que o comportamento dos colaboradores, das pessoas, né? E se tu não conhece o que eles aspiram, né? Então às vezes a gente tem muito foco nos negócios, né? Eu lido muito com a alta, porque o compliance para funcionar tem que ter apoio da alta administração. E o Compliance Officer, que é a profissão que se dá para quem faz compliance, eu numa empresa não digo, eu sou advogada, eu tenho formação em direito, sou advogada, que é a prova do OAB que a gente faz para ter o número e estar credenciado para defender, né, claro. Mas para ser Compliance Officer eu tenho que me especializar em governança corporativa, em outras áreas afins. Nas empresas, quanto mais informal tu for, melhor. Por isso, para quem está nos ouvindo, hoje já é bem comum ter advogados e advogadas. Eu falo isso porque, como eu dou muita aula também em pós, a gente conversa muito, a gente acaba conhecendo o público, né? Hoje já tem advogados e advogadas, tá? Que elas não querem, por uma escolha dela própria, ir para o tribunal ou ir para a justiça, elas só querem dar consultoria. É possível? Com certeza. Então, hoje tem muitos advogados e advogadas que eles fazem só consultoria. Né? Então isso também é importante ser colocado aqui. Eu posso, né, aproveitando que está perguntando sobre compliance, eu posso viver de compliance? Também pode. Hoje tu pode ser uma consultora em compliance nas empresas. E conforme o tipo de assunto que não é da tua competência, a partir do momento que tu sabe instituir um programa na empresa, tu vai chamando as parcerias, né? E é lidar com as pessoas. As pessoas são a base de tudo, a né? Base de tudo, a base de E eu tudo. sei que tens um podcast, né? Sim. E foi por causa disso que tu teve essa ideia do podcast, assim, de querer talvez espalhar a palavra do compliance, ou de onde surgiu essa vontade, assim? O que eu senti, e ainda sinto, que existe uma barreira muito grande de se entender o que é o compliance, porque o nome, ele realmente é internacional. E assusta, né? E assustar, isso é... Então, um dos mitos, né, do compliance é que ele pode e deve ser aplicado em qualquer tipo de empresa, mesmo que tenha 5 empregados. Falo até com os meus clientes, né? Eu sempre digo que o melhor laboratório é onde tu vive, né? E eu vi assim que eles tinham uma dificuldade de entender. Então foi quando surgiu a ideia. E eu pensei também que nos cursos de direito não tem a disciplina de compliance. E aí me veio o seguinte, né? Poxa, se no meio acadêmico, se é da minha área, já tem uma dificuldade de entender compliance, e se eu quero que as pessoas entendam porque é importante elas fazerem compliance, eu preciso desmistificar. Então, quando surgiu a ideia do compliance dentro do podcast, era eu poder instrumentalizar o que é a ética, porque na verdade compliance tem a ver com a ética, com as missões e valores daquela empresa. Porque às vezes a gente vai perguntar o que é ética, o que é compliance, o que é conformidade. Às vezes é difícil assim uma pessoa responder. E dentro de uma empresa, e tem uma frase minha num dos podcasts que é: a ética se ensina. Então o podcast com ética ele tem até com esse nome, já para desmistificar. Eu não fiz o podcast assim, do compliance, eu vou ter assim, com ética, o podcast do compliance trabalhista. E eu fui trazendo quem? Empresários, para mostrar para o público que os empresários estão preocupados com a ética, advogados que já estão nessa linha do preventivo mais forte do que o ativismo judicial. Então, assim, eu me sinto muito feliz de ter feito esse projeto, porque para eu poder quebrar, né, esse paradigma que isso é só para grandes empresas,
eu preciso ensinar também, né? Então não adianta e ver isso com bons olhos também, porque também se ensina, tudo na vida se ensina. Então, Alexandre, queria novamente te agradecer, muito obrigada aqui por abrir as portas, conversar com a gente, poder explicar um pouquinho pro pessoal aí, desmistificar o direito, compliance, né? E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, comenta o que mais você quer ver aqui num dia na rotina e um beijo, até a próxima! Até a próxima!